Prefeito, só para a gente dar início aqui dessa visita, para falar sobre essa importante parceria no atendimento oncológico infantil com o GRAAC. Exatamente, estamos aqui hoje visitando o GRAAC, que é essa referência internacional no tratamento infanto-juvenil contra câncer, né, que tem aqui 430 pacientes que ingressam por ano, com resultado sensacional, que inclusive chegou no patamar de 80% de cura. E são aqueles casos que já se consolidaram, ou seja, depois de 5 anos, poder reafirmar que teve a cura com 80%. É um orgulho para a cidade de São Paulo, para o nosso país, o trabalho deles. Mas como é tão e tão irrelevante, eu ia pedir para a Mônica fazer um resuminho aqui do GRAAC, porque aqui também vive das doações, das contribuições, é um trabalho de excelência. Tem apoio, evidentemente, da Prefeitura de São Paulo, mas muito do trabalho que o Alê toca aqui, de captação das equipes. Se a Mônica puder dar um resumo, acho que a gente pode ter para vocês uma informação super importante do trabalho que a gente precisa ter muito orgulho. Obrigada. Queria, em primeiro lugar, agradecer o prefeito pela visita e toda a comitiva. Isso é super importante, porque nos dá visibilidade, apoio. O GRAAC é uma fundação, uma instituição não filantrópica, que foi fundada há 34 anos pelo Dr. Petrilho, o Sr. Jacinto e a Dona Leia, que foi a nossa primeira voluntária. E a gente nunca imaginou, porque eu conheci o GRAAC na fundação, que a gente chegaria a esse patamar. Mas agora que a gente chegou, a gente quer muito mais e a gente conta com o apoio da Prefeitura, recebemos muita verba do FUNCAD, contamos com o apoio das instituições privadas, do nosso conselho, representado aqui pelo Alexandre Costa, da Cacau Show. Então a gente tem muito orgulho de trabalhar aqui, o trabalho que a gente faz é muito relevante, a gente atende crianças do SUS, 80% dos nossos pacientes são provenientes do Serviço Único de Saúde e a gente faz um atendimento realmente de excelência. Nós temos, todo ano atendemos 10 mil pacientes, alguns deles já em acompanhamento e como o prefeito Ricardo falou, nós temos 430 casos novos de câncer infantil por ano. Então nós queremos continuar atendendo e inclusive ampliar o nosso atendimento. Muito obrigada. Bom, prefeito, a gente tem outros assuntos importantes da cidade, como essa questão dos ônibus que continuam acontecendo. Ontem uma criança de 10 anos foi atingida por estilhaços. Como é que está essa questão para a prefeitura? A Polícia Civil já trouxe mais esclarecimentos. Nessa semana o senhor tinha falado de uma demora na investigação, de descobrir quem é o responsável por isso. Como é que está essa situação, então? Quando você tem uma situação desse tipo de situação que tira a paz, a tranquilidade da população, você, todos nós, evidentemente, desejamos uma solução rápida, imediata. Pela complexidade das ações, infelizmente, não foi possível, por mais de um mês ainda, se ter uma definição por parte da Polícia Civil com relação à motivação e as pessoas que estejam coordenando esse trabalho, mas eu tenho certeza que nessa continuidade de investigação, eles vão chegar nessa motivação, no que está ocasionando isso, e vai trazer para a sociedade uma resposta, porque com certeza absoluta não vai haver impunidade. Tem um fato importante, que eu acho que foi um grande acerto, é de que as pessoas estão sendo indiciadas por tentativa de homicídio. Quando você joga uma pedra no ônibus, você pode causar ali uma situação de homicídio. Isso tem uma repercussão penal muito forte, não é só um ato de vandalismo, e deve, com certeza, inibir essas pessoas nas suas práticas criminosas. O Tribunal de Justiça acatou essa solicitação de indiciamento por tentativa de homicídio. Agora é continuar trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para buscar a identificação. No momento, são aquelas linhas que a gente já conhece, de que pode ser alguém ligado a disputa de internet, pode ser ações de vandalismo por conta de empresas, mas são só suposições, de concreto não se tem nada. Mas eu reforço aqui a confiança na Polícia Civil de que um quanto antes eles possam nos trazer uma resposta, porque não é aceitável pessoas inocentes, vítimas desses malandros, dessas pessoas que estão cometendo esse tipo de atentado na cidade com essa depredação. 36 ônibus só de ontem para hoje na cidade de São Paulo. É um número muito, muito elevado. Se fosse um, já seria muito. Então, você imagine 36 só numa noite. A expectativa é de que a Polícia Civil nos apresente nos próximos dias uma solução. Perfeito. Queria aproveitar que o senhor esteve em Brasília para saber se o senhor teve a oportunidade de conversar com alguém, de repente, sobre as tarifas, como o senhor vê o tarifaço aqui para a cidade de São Paulo, se tem algum impacto. Qual o posicionamento do senhor? Ficou ali um pouco uma guerra de narrativas, digamos, sobre esse assunto. Em Brasília, ontem foi um dia muito importante para a cidade de São Paulo, para todos os municípios. A gente conseguiu aprovar na comissão
especial o relatório do deputado Valia Rossi da PEC 66, aprovou no plenário da Câmara em dois turnos ontem, aprova hoje no Senado Federal, um avanço importante com relação à sustentabilidade fiscal, para reordenar, né, obrigações fiscais que prefeituras de estados têm. Só fazer um parênteses para a gente ter uma ideia, né, na área da saúde. A gente está aqui no equipamento de saúde tão importante, que é essa instituição que tem apoio da prefeitura. A gente tinha, poucos anos atrás, do orçamento da saúde, 75% de recursos da prefeitura e 25% de recursos do governo federal. Hoje, a prefeitura coloca 85% de todo o recurso do orçamento da saúde e só 15% do governo federal. Então, a cada vez mais, os municípios, as prefeituras vão ficando com a responsabilidade financeira dos seus atendimentos e diminuindo a participação da União. Então é importante readequar essas questões para ter saúde financeira e tocar os projetos. Sobre o tarifaço, eu já havia falado, lógico que a gente tem que trabalhar para poder fazer com que isso não se implemente, tem até o dia 1º de agosto, né, esse 50% proposto pelo governo Trump. O governador Tarcísio tem feito um excelente trabalho, hoje teve mais uma rodada de trabalho com relação a diálogo com empresários e na causa, né? Não discutir isso de forma política. O que tem aí é uma situação que o Brasil tem que se defender. De todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos, 33% é exportação que sai do estado de São Paulo. De toda exportação do estado de São Paulo, 19% é destinado aos Estados Unidos, né? Que é o nosso segundo maior parceiro comercial, 40 bilhões de dólares no ano passado, a China 116 bilhões, tem uma representação muito maior, mas mesmo com essa distância tão grande de importância do ponto de vista da balança comercial, porque a nossa balança comercial com a China foi positiva em 40 bilhões, que é o que a gente exporta 100% para os Estados Unidos. Mas não deixa de ser importante esse país para que a gente mantenha os empregos, né, a renda, a nossa economia aqui de forma normal, porque é legítimo. Eu só acho que estão misturando muitas coisas politicamente, né? Eu já havia falado semana passada, em uma entrevista da Globo News, aliás, segunda-feira, de que, obviamente, que as empresas que importam do Brasil lá iam começar a se mexer, e é o que já está acontecendo. Quem está lá e compra do Brasil, ele compra porque os produtos são de qualidade. Tem interesse de quem é americano e compra do Brasil. Tem interesse de quem é brasileiro e vende para o americano. Então, precisa só aí ter diplomacia, parar de discurso político, né? A questão do BRICS, essa questão de mudar moeda, a gente distanciou muito do G20, precisamos ter essa reaproximação, a gente sempre teve uma ligação muito forte com os Estados Unidos comercial, eu acho que é preciso ter, a exemplo de outros países, como por exemplo o México, que já teve situações, dialogou, sentou e resolveu. Eu acho que a gente só precisa destensionar, dialogar, o governo federal ter a sua responsabilidade, os governos estaduais, a questão da diplomacia, que eu tenho certeza que a gente vai chegar num bom resultado, porque é interessante para os Estados Unidos, para o Brasil, resolver essa situação e não ter essa tarifa de 50%. Você acha possível, prefeito, uma reaproximação, sendo que o próprio presidente Trump citou a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro na carta? Eu acho que sim, as coisas elas não se confundem, elas só aconteceram no mesmo momento, portanto acaba se tendo a discussão no mesmo momento, né? Porque está acontecendo conjuntamente essas duas situações. A questão das taxações do governo americano não é só o Brasil, são, né, quase que todos os países do mundo, inclusive da Argentina, que ia taxar e ficou em zero, né? Olha que beleza, o quanto a Argentina vai crescer com essa decisão. O México em março era para ser 30, houve um diálogo da presidente do México, que é de centro-esquerda, e não teve, agora está tudo uma outra bateria de conversas. Não são decisões assim que as pessoas tomam por uma birra política ideológica. Existe todo um conjunto de organismos, instituições que definem essas tarifas, né? A Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, como eu falei, os interesses dos americanos que importam, dos brasileiros que exportam, da balança comercial, de legislações, eu acho que sim. Agora, é lógico, o presidente Trump tem a sua posição de criticar o modo como está se conduzindo o processo do intervenção, como eu também tenho, né? E muitos brasileiros têm, que é natural. Eu acho que só foi realmente aí coincidiu os momentos de estar tendo esse processo tão acelerado no STF, né? Que a gente está, parece que é uma maratona, né? Assim, uma vontade de correr com esse processo e coincidiu com esse momento. Mas eu tenho certeza que no final das contas vai estar tudo certo, a gente vai poder ter tranquilidade, vocês da imprensa fazendo um trabalho excepcional para o governo federal também baixar a bola e poder entender o papel dele na questão diplomática
e na defesa dos interesses, né? Tirar as questões ideológicas de troca de moeda americana e BRICS. A China é importante para a gente, acabei de falar, 116 bilhões de exportação. Os Estados Unidos é importante, 40 bilhões de exportação, todos são importantes. A gente tem que estar relacionado, como sempre foi da nossa cultura, com todos os países, né? De uma forma bastante equilibrada. Prefeito, ontem o deputado Eduardo Bolsonaro criticou justamente o trabalho do governador Tarcísio em relação a esse trabalho contra o tarifaço, e eu gostaria de saber como o senhor tem visto essas disputas internas aí na direita. Olha, eu não acompanhei de perto, porque eu fiquei o dia inteiro em Brasília, né? Mas o que eu tenho para falar é elogios ao governador Tarcísio de Freitas. Ele é o governador eleito, ele que tem a prerrogativa, é ele que tem a autonomia, é ele que tem a obrigação constitucional de defender o seu estado. A obrigação constitucional de defender o município de São Paulo é minha, prefeito eleito de São Paulo. De defender o estado é o governador Tarcísio. De defender o Brasil é o presidente Lula. Então, cada um dentro da sua área, que foi delegada pelo voto popular. Então, o Tarcísio está fazendo o que é certo, de forma equilibrada, com dados, conversando com as pessoas corretas, distanciando esse problema da política partidária, falando de política pública. E o Tarcísio está correto, absolutamente. Se alguém fez alguma crítica, eu acho que está desconectado com aquilo que é a função e a obrigação de cada um fazer dentro do exercício da sua função. Prefeito, pode ir. Prefeito, eu queria falar sobre os ônibus. O senhor criticou a investigação por parte da polícia, que está indo devagar. Eu queria saber se o Smart Sampa, com 20 mil câmeras espalhadas... 31 já. 31 mil. Se ajudou na identificação de alguma pessoa, se vocês estão analisando essa imagem, se vocês oferecem essas imagens para a Polícia Civil, ou o Smart Sampa colaborou com alguma... Olha, muitas das imagens que eles têm são imagens das câmeras dos nossos ônibus, né? Que estão integradas ao Smart Sampa. Agora, o que eles têm feito, e é algo que nos chama a atenção, as áreas de ataque, de depredação dos ônibus, são feitas distante das áreas de câmeras. Então, a gente percebe que existe um deslocamento... Mas teve na Avenida Paulista, por exemplo, esse domingo. Teve na Paulista, teve na Faria Lima. São lugares que tem câmera. Que tem câmera, mas não tem 100% de verificação. Isso que eu estou te falando, eles estão indo justamente em pontos cegos que a gente não tem conseguido identificar. Mais uma hora eles vão acabar dando alguma bobeira e a gente vai acabar pegando. Se a gente pegar o rosto de qualquer um deles na câmera do Smart Sampa, eu capto isso, eu vou achar eles em qualquer lugar. A ferramenta que a gente tem é muito poderosa. Agora, eles estão realmente fazendo de forma articulada, fazendo essas ações em locais, eles percebem que tem uma câmera ali, então eles vão para longe delas. Mas a gente vai pegar, isso não tenha dúvida não, tenho muita convicção. Eu não critiquei o trabalho da Polícia Civil. O que eu disse? Você, todo mundo, numa situação dessa, você fica agoniado para resolver, é lógico. Eu acho que eu estou satisfeito com isso. Eu estou pé da vida com esse negócio. Todo dia as pessoas que são da minha cidade sendo vítima desses covardes. Então a gente tem naturalmente o instinto, a vontade de uma solução rápida, mas há de se compreender que pela forma como está se conduzindo, tem as dificuldades para definir. Tem investigação que demora 6 meses, 1 ano. Agora, o que eu tenho certeza absoluta, eu tenho esse compromisso do Arthur Jean e do Derrite, que é o secretário e o delegado-geral, de que eles vão resolver, de que eles estão com uma força-tarefa de investigação e que a gente vai ter uma solução, que não vai ter impunidade. Se lá na frente tiver impunidade, eu vou ficar bravo, mas eu tenho certeza que não vai ter. Eles têm esse compromisso com a gente. Se me permite mais uma pergunta, a reportagem da Rádio Bandeirantes esteve na Praça Charles Miller recentemente e flagrou flanelinhas, cobrando até R$100 para poder estacionar por ali, com a presença da GCM e a GCM sem fazer nada. Queria saber se essa informação chegou, senhor, se o senhor está sabendo o que está acontecendo, de que forma a Prefeitura pode agir para impedir a ação desses flanelinhas. Não chegou, está chegando agora, e esses GCMs que estavam lá e observaram alguma prática de delito e não tomaram posição, eles vão terão as suas atitudes apuradas pela Corregedoria. O meu policial municipal ele tem um compromisso com a cidade de combater qualquer tipo de situação que gere ali um ato criminoso ou um ato delituoso. Então, a partir do momento que você está me falando, eu vou determinar agora para o secretário instaurar um procedimento. O policial municipal não está para passear, ele está para cuidar da cidade. E a gente vai intensificar. Não vai ser flanelinha que vai
tomar conta e tirar o sossego das pessoas aqui. Prefeito, a gente está aqui próximo à Cena Madureira e recentemente a SP Obras apresentou para o senhor o novo projeto da Cena, né? Você pode detalhar como que é esse projeto, se já tem um cronograma de obras em relação ao corte das árvores, se foi contornada essa questão? Eles fizeram uma readequação, ficou melhor, a gente vai ter um número de supressão de árvores menor, quase 30. Algumas que terão que ser removidas não serão mais cortadas, elas serão transferidas, transplantadas. A gente já está fazendo isso nas obras do BRT Radial Leste, ao invés de cortar, está transplantando, né? Então vai ser uma obra fundamental que vai ligar aqui desde a Cena Madureira até lá Ricardo Jafé. A gente deve estar soltando a licitação nos próximos dias, a parte operacional, as adequações já foram feitas. A questão do licenciamento ambiental também a gente já está tudo ok. Então a questão agora dos próximos dias a gente poder soltar a licitação de uma obra importante.